Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos tentar entender todas as possibilidades do SketchUp 2019. Antigamente a gente tinha apenas duas opções de SketchUp, o SketchUp Pro e o SketchUp Make. Essas duas versões rodavam diretamente no desktop e uma era a versão profissional e a outra era uma versão gratuita um pouco mais limitada. Ambas as versões podiam ser instaladas e usadas de forma vitalícia. Agora, as coisas mudaram um pouco. A gente tem alguns tipos de SketchUp, então a gente tem novas versões do SketchUp, algumas rodam na web diretamente, outras a gente pode baixar. Então vamos dar uma olhada em todas essas possibilidades e o que mudou para a gente conseguir usar o SketchUp a partir do ano de 2019. Em primeiro lugar, eu vou acessar o site do SketchUp, eu vou digitar SketchUp. E ele me direciona diretamente para o site www.sketchup.com, que é o site em inglês. Vocês podem procurar que tem também uma versão em português. E eu vou dar uma explorada no site para entender quais são as possibilidades do SketchUp 2019. Se a gente for aqui em Products, na primeira opção chamada Personal, e clicar em Plans and Pricing, que seriam os planos e os preços, a gente vai ver que ele oferece para um uso pessoal a opção SketchUp Free, que é uma opção totalmente gratuita e roda na internet, ou seja, eu não preciso instalar o programa, ele roda diretamente no browser. Obviamente ele tem algumas limitações, mas ele é de graça. A gente tem também uma versão chamada SketchUp Shop, que é uma versão que também roda na internet, mas ele tem uma série de funcionalidades que o SketchUp Free não tem. E a gente tem ainda a versão Pro, que é a versão que eu posso baixar e usar no meu computador. E, obviamente, ele tem muito mais funções que o SketchUp Free e o SketchUp Shop. Se a gente descer um pouquinho, a gente pode dar uma olhada quais são as limitações de cada versão. E, obviamente, a gente vai ver que a opção Free tem uma série de limitações, como, por exemplo, eu não consigo usar offline, ele não vem com alguns softwares extras que as outras versões vêm, ele não tem uma boa interoperabilidade, isso quer dizer que ele não consegue importar alguns arquivos, como arquivos do AutoCAD, ele não trabalha com alguns estilos, enfim. Então, a gente, obviamente, tem uma série de limitações pelo fato dele ser gratuito. Quando a gente escolhe a segunda opção, que seria para um uso mais profissional, ele nem considera o SketchUp Free, ele apenas oferece o SketchUp Shop, que roda na internet, o SketchUp Pro, que a gente pode baixar e usar, e o SketchUp Studio. O SketchUp Studio, na verdade, é um conjunto de ferramentas. Ele contém o SketchUp Pro, mas ele vem também com uma série de outros programas, como, por exemplo, um software chamado Cephira, que ele faz o chamado Performance Based Design, ou seja, ele faz alguns cálculos de desempenho de edifícios, como desempenho acústico, desempenho térmico, enfim. Então ele é um programa bem interessante que agora vem junto com o SketchUp nessa versão Studio. Então, obviamente, essas duas opções, né, o SketchUp Pro e o SketchUp Studio, são as versões mais robustas, sendo que o SketchUp Studio ele vem com o SketchUp Pro e ainda coloca como extra alguns programas que a gente pode usar. Uma coisa interessante, caso vocês sejam estudantes, é que agora o SketchUp tem um produto promocional voltado para alunos, né, de universidades. Então, se eu escolher aqui a opção Higher Education, que seria universidade, a gente tem aqui uma opção tanto para professores, e aí seria uma opção totalmente gratuita, e também uma opção para estudantes com um preço que é realmente mais acessível. Então, pagando $55 por ano, agora os estudantes têm um acesso anual ao SketchUp Studio, que, como eu falei, é aquela versão que contém o SketchUp Pro, que é o SketchUp mais robusto, e ainda tem alguns softwares a mais. Então, é realmente uma opção bem interessante para estudantes que, obviamente, antes usavam o SketchUp Make, que era a versão gratuita, e agora, se não quiserem pagar nada, tem que usar o SketchUp Free, ou então podem desembolsar esse valor de $55 e ter acesso aqui ao SketchUp Studio.